Estamos aqui nessa noite para adorarmos ao Senhor, bendizermos ao Senhor, aquele que é digno de receber toda a glória. Jesus está nesse lugar junto conosco. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para adorar um Deus presente. E Ele vai te responder com sinais, prodígios e milagres. Amém? Você que está nos ouvindo aí pela internet também, Pai do Senhor, que em nome de Jesus, assim como o Senhor atua aqui essa noite, Ele atue dentro do seu lar, que Ele atue também na sua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Quero convidar, os amados, ficar de pé, você no seu lar, tome posição, não se desliga. Jesus está operando, crie essa expectativa dentro do seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quero ver, Paulo Vitor. Quero ver, Zac Newton. Meu Senhor, meu Salvador, meu Senhor, meu Redentor, vive pra sempre, vive pra sempre, meu Senhor. Meu Salvador,
ainda para ver aquele que vive para sempre. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém, Pai. A Bíblia declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e você descansa à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Vamos declarar essa verdade, esses salmos. Vamos declarar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de mim e a respeito de você. Aquele que habita no seu esconderijo, em seus braços descansará. Nenhum mal
nunca seremos atingidos. A palavra do Senhor diz, João capítulo 1, a partir do versículo 10. João 1, Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 10. O verbo, ou a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? A Bíblia diz que o mundo foi feito pelo Verbo. A Bíblia diz que o mundo foi feito por Jesus Cristo. Amém? Que o Verbo veio ao mundo, aquele que criou o mundo, aquele que criou o universo estava no mundo. E a Bíblia diz que o mundo foi feito por ele, mas o mundo mesmo não o conheceu. No versículo 11 diz que ele veio para os que eram seu. Amém? Ele veio para os dele, mas os deles não o receberam. Mas ele diz no versículo 12, mas a todos aqueles que o receberam, que acreditaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a Bíblia diz que aqueles que creem no nome de Jesus, que aqueles que acreditam no nome de Jesus, se você está me ouvindo aí na sua casa e você crê no nome de Jesus, a Bíblia diz que você não mais nasceu do sangue, nem mais você nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas você é uma pessoa nascida, uma nova criatura nascida da vontade de Deus. Amém? 14 diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele habitou, ele veio tabernacular entre nós. E ele veio cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém? Ele veio para os seus. Os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, a Bíblia diz que ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu quero convidar agora seus filhos para adorar o Senhor. Nome
És o nome mais lindo. Como eu amo teu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome, Jesus. Como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome.
Graças a Deus, todos aplausos ao Rei da Glória. Aquele que faz a terra tremer os seus passos. Aleluia. O homem acha que é alguma coisa. O homem acha que pode realizar alguma coisa. E o homem acha que pode realizar alguma coisa até sem o Senhor. Mas tudo que o homem pode realizar, tudo aquilo que o homem pode realizar sem o Senhor, existe um limite. Mas na presença do Rei, daquele que veio tabernacular entre os seus, nós não temos limites. Porque quem conduz a nossa vida é o Senhor dos Exércitos. Recebe, Senhor, essa noite todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus, Pai. Te glorifico, Senhor. Eu te exalto, eu te bendigo. Não há outro como tu. Amém. Glória a Deus. Abraão Lincoln. Pai, Senhor, também. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite. O livro de Gênesis, no capítulo 1. Livro dos começos. Onde tudo teve início. Amém? E eu quero falar do verbo. O verbo que fez carne, que se fez carne. Do verbo que habitou entre nós. Daquele que está aqui essa noite. Daquele que disse na tua palavra que todas as vezes que nós nos reuníssemos, no nome dele, ele estaria presente. E ele está aqui nesse lugar. Gênesis capítulo 1. No versículo também número 1. Escreveu aqui na coisa, entendeu? Glória a Deus. Vamos ler do 1 ao 5. Depois nós vamos ler o versículo 26 e versículo 27. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus: haja, amém? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém? Agora eu quero ir lá no versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, amém? Conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Fala conosco, Jesus. Nós colocamos as nossas vidas aqui na tua presença. Espírito Santo de Deus, eu quero me despir, quero me esvaziar de todos os meus conceitos filosóficos, humanos, para ministrar aquilo que tua palavra tem para nossas vidas essa noite. Nos fala mais sobre o Senhor, nós queremos aprender mais de ti, nós queremos aprender mais de nós.
E para aprendermos mais de nós, temos que conhecer o Senhor, porque nós somos sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, assim como o Senhor é, nós somos aqui na terra. Então, Pai, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso coração. Por essa causa eu me coloco de joelhos, para que o Senhor, Deus e Pai, do meu Senhor Jesus Cristo, nos conceda o espírito, sabedoria, de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Amém. Amém? Então nós começamos a ler aqui essa noite, que, versículo 1, no princípio criou Deus céus e a terra, e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. No original, quando a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia, no original traz que a terra estava um caos. Amém? Que no princípio Deus criou o céu e a terra estava um caos. E as trevas, porque não existia luz. Amém? Somente o caos, explosões vulcânicas, terremotos. Mas a Bíblia diz que até ali o Espírito de Deus estava pairando. Até ali o Espírito de Deus se movia. Amém? Porque o Espírito de Deus se move até sobre o caos. Amém? Amém. E a Bíblia fala que o Senhor falou. O verbo lhe significa o quê? Uma ação, uma atitude. Amém? E o que o Senhor fez? O que o Senhor falou? Haja luz. Que venha existir luz. E o que aconteceu? A Bíblia diz que a luz passou a existir. Amém? Por quê? Porque Deus falou, haja. E lá em Marcos, no capítulo 11, acho que é a partir do versículo 22, quando o Senhor Jesus Cristo, a passagem fala sobre que o Senhor amaldiçoou a figueira, e a figueira não deu mais fruto, e quando eles voltaram e passaram por aquele mesmo lugar, Pedro falou, Senhor, a figueira que o Senhor ontem amaldiçoou, ela está seca. E o Senhor falou para Pedro assim, Pedro, tente fé em Deus, porque tudo aquilo que você pedir, e não duvidar, mas crer que se fará o que você está dizendo, assim será contigo. E na Bíblia, qual, meu Deus, a versão, acho que é a tradução da King James, a versão King James, né, a tradução da versão King James, do Rei James, diz assim que nós devemos, nessa parte que fala, tente fé em Deus, na verdade a tradução correta seria, tente fé do tipo de Deus. Então Jesus está falando para Pedro que você precisa ter a fé do tipo de Deus. A fé que eu usei para cercar essa figueira foi a fé do tipo de Deus. Que fé do tipo de Deus? A mesma fé que Deus usou para criar todas as coisas. Porque as coisas não existiam. E elas passavam a existir conforme Deus determinava. Amém? Por isso que lá em Romanos 4, versículo 17, diz que o Deus que chama a existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Amém? Essa é a fé do tipo de Deus. E essa é a fé que o Senhor convida nessa noite a nós exercemos. A fé que Ele usou para criar todas as coisas. Então o que é que na sua vida está precisando de uma ação, de uma atitude? Você precisa tomar essa posição e determinar sobre a sua vida. Porque o Senhor fala, tente fé do tipo de Deus. Porque tudo aquilo que você pedir e não duvidar, amém? Mas crer, mas se você acreditar, assim será convosco. Amém? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, crer, ter essa certeza, porque a fé é a certeza. Eu falo com o Michele, ele está falando com o Michele, falou ontem à noite.
que às vezes eu me sinto muito honrado com Deus, porque Deus confirma muito as minhas orações. Deus confirma muito minhas orações. Eu oro assim, eu vejo as coisas acontecendo, porque eu creio que vai acontecer. Né? Eu vejo as coisas se manifestar, porque depois que eu aprendi esses princípios de fé, e a praticar esses princípios de fé, porque o que é oração? Oração é eu ler a palavra, entender a palavra e falar com Deus de acordo com aquilo que a palavra me ensina. Porque se eu falar com Deus com base naquilo que a palavra dele me ensina, a resposta de Deus jamais será não. Amém? Porque minhas orações vão estar totalmente de acordo com aquilo que a Bíblia me ensina. Agora, se eu faço uma oração vazia, sem fundamento, e quero que Deus atenda, fica difícil. Senhor, eu quero orar aqui. Eu quero a esposa do fulano. Porque eu estou apaixonado por ela. Eu sei que o Senhor é amor. O Senhor é amor, o Senhor vai me dar esposa. Uma oração sem pé, sem cabeça, sem fundamento nenhum. Então aquilo que eu peço, em primeiro lugar, tem que estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem me ensinado, com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Amém? Voltando aqui pro estudo, para a palavra, lá em João, no capítulo 1, Goiânia, você quer uma refrigerantezinha? Certeza? Uma poeira danada, né? João. Ah, tá. Tô na prova, né, Laura? João. Capítulo 1. Daniel? O papai é diácono Daniel, varão de guerra, homem de Deus. João capítulo 1, versículo também número 1. Está escrito assim: no princípio ele era o verbo, no princípio ele era a palavra, amém? E o verbo estava com Deus, e o verbo era. Então, quando a palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e disse Deus haja, e disse Deus exista, o verbo é esse aqui, ó. É o verbo que estava com Deus. Amém? Era o verbo que estava no princípio com Deus. Era o verbo que estava com Deus. E era o verbo que também era Deus. Então, na verdade, quando Deus falava assim, haja luz, Jesus ia lá trabalhar para que a luz existisse. Era a parte de Deus que trabalhava. Amém? Jesus era a ação de Deus, era a atitude de Deus. O que foi o homem Jesus Cristo? Foi a ação de Deus que trouxe à terra a salvação para os homens, amém? Por isso que João fala que ele era o verbo de Deus, que ele foi a ação de Deus que veio até a terra para salvar os homens. Aí no versículo 2 fala que ele estava no princípio com Deus. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque a Bíblia jamais se contraria, amém? A palavra de Deus não se contraria, quem se confunde é a gente. Mas se você pedir, a Bíblia diz no livro de Tiago, que se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vos dará, amém? Então a Bíblia fala que ele era Deus, ele era o verbo que estava no princípio com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E João continua falando que sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada poderia existir, porque foi ele que construiu todas as coisas, colocou cada estrelinha do universo no seu lugar, cada planeta, cada sol, cada satélite, né, natural. Aí a Bíblia fala que a vida estava nele. Além dele ser ação, ele trazia a vida, ele era a vida, amém?
E a vida era a luz, e a primeira coisa que Deus criou foi o quê? A luz, porque Ele é a luz. Por isso que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, que quando nós chegarmos lá naquele lugar, não vai existir mais o sol, porque o próprio Deus brilhará como o sol e nunca mais vai existir noite. Amém? Porque Ele é a luz. Aí João continua falando, e a luz resplandece nas trevas. A luz dissipa as trevas. O diabo ele trabalha nas trevas, porque ele trabalha escondido. Mas quando a luz chega, toda a obra do diabo é desfeita, é denunciada. Amém? Amém. E a Bíblia diz que as trevas não prevalecem contra a luz. Versículo 10. O verbo estava no mundo. Aí ele fala novamente, o mundo foi feito por intermédio dele, do verbo. Jesus é Deus, amém? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo que ele construiu, as pessoas do mundo não o conheciam. Foram feitas por ele, imagem e semelhança dele. No versículo 11 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eu fico imaginando os irmãos judeus esperando pelo Yeshua, pelo Mashiach, e o Mashiach ali ensinando a palavra, e eles se desfazendo do Mashiach, né? E eles falando sobre a salvação, sobre do Messias que havia de vir, e Jesus passando sentado num burrinho na frente, mas eles estavam esperando o Messias vindo num cavalo branco, que iria salvar, que iria estabelecer um reino judaico. Eles tinham uma outra concepção do Messias. E muitas vezes nós julgamos, falamos, não, os judeus. Mas se Jesus viesse hoje, de repente nós os crucificaríamos de novo. Porque ele não se enquadraria, né, naquilo que nós criamos no nosso sistema religioso. De repente o próprio Jesus que criou, né, o cristianismo, não se enquadraria no cristianismo que ele criou, porque o homem deturpou tanto negócio que já fugiu daquilo que ele criou. E a Bíblia fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E nós precisamos estar atentos. O Evangelho é amor. O Evangelho é amor. Não adianta eu ter todo o conhecimento. Paulo fala isso lá em Coríntios 13. Não adianta ter todo o conhecimento se eu não tiver amor. Você como símbolo, né, um vazio que retine, só faz barulho, mas por dentro é oco. Mas a Bíblia diz que os dele não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você tem o DNA de Deus. Amém? Porque você recebeu o Espírito de Deus. Amém. A saber, aqueles que acreditam no seu nome. O que tem aqueles que acreditam no seu nome? São os filhos de Deus. E aí João fala, esses não nasceram mais do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Amém? Você é nascido de Deus. Amém? Você é nascido de Deus. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que haja luz, e haja a relva, e haja, né, as árvores frutíferas. Ele se fez homem. Amém? E tabernaculou entre nós. Ele veio tabernacular. Ele residiu junto conosco. Amém? E até hoje reside, porque nós somos o tabernáculo vivo do Senhor. Hoje. Ele habitou, ele tabernaculou. Nós acabamos de cantar que ele tabernaculou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Graça
para nos mostrar que nós não seríamos salvos pelos nossos méritos, mas pelo amor dele em se entregar por mim e por você. Amém? A graça. Amado, tira essa concepção da obra, das boas obras. As boas obras é sinal da graça de Deus na nossa vida. Amém? As obras, hoje na nova aliança, não são mais princípios para você conseguir algo de Deus, fazer boas obras, eu vou evoluir espiritualmente. Nada disso. Obras hoje são frutos. Obra deixou de ser princípio para ser um fruto. Mas o que é isso? Fruto. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu faço boas obras. Por quê? Porque Jesus fazia boas obras. Amém? Mas você é salvo pela graça. E a Bíblia diz que ele veio cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. A glória é como do unigênito. O que é unigênito? O único filho. Jesus era o único, aí ele morreu. Quando ele ressuscitou, ele deixou de ser o único, se tornou o primeiro, o primogênito. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá comigo em Hebreus. Então essa palavra habitar aqui, na verdade diz que ele vem tabernacular. Essa palavra vem do grego esquinossem. Esquinossem significa tabernacular, habitar. Amém? Hebreus capítulo número 1. Hebreus, eu falei aqui, Hebreus 1 que eu falei? É, isso mesmo. 1 versículo 3. Ele, Jesus, amém? Que é o resplendor da glória e a expressão exata. A Bíblia diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus, amém? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha só, a palavra do seu poder, o verbo em ação novamente. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Então a Bíblia fala que Jesus é a expressão exata de Deus. Colossenses 1. Quer olhar para Deus? Olha para Jesus. Por isso que Jesus fala, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem, ele não fala que ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Porque Ele é o Pai. Ele é a expressão exata de Deus. Ele era o verbo, mas Ele veio tabernacular e habitou no nosso meio. Amém? Estou falando tudo isso para você entender que Jesus é Deus. Amém? Aí diz no versículo 15 de Colossenses 1. Este aqui quando ele fala Jesus, amém? É a imagem do Deus invisível. Paulo fala Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, o primeiro, ele é a matriz, amém? É como se Jesus fosse a matriz e nós fôssemos uma cópia exata da matriz, amém? Aí no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Mais uma vez, Jesus trabalhando como verbo lá de Gênesis 1. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Ele criou as coisas visíveis, mas também criou as
invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Que é isso? São hierarquias espirituais. Amém? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele criou tudo para sua própria glória. Boa noite, tudo bem? E a Bíblia fala que ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém? Jesus já existia, gente. Antes do universo ser criado, ele já existia. Mas ele não nasceu aí há 2025 anos atrás, por causa da diferença do calendário romano. Não, ele já existia, ele se fez homem há aproximadamente 2025 anos atrás. Amém? Agora, Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, começa a explicar como que foi essa transformação de Deus em homem. Ele fala assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. O versículo 7 diz: antes a si mesmo ele se esvaziou, ele se desligou da forma de Deus, e assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. Amém? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente ao seu chamado, aquilo que ele determinou para ele mesmo fazer, para trazer os homens de volta ao relacionamento com Deus. Ele determinou fazer algo para trazer o homem para Deus de novo. Assim mesmo se humilhou. Ele, Deus, Criador de tudo, do universo, ele se humilhou. Se fez servo de um chamado. Por isso que o nosso chamado é mais importante que a nossa vida. Amém? O Senhor fala que bem-aventurado é todo aquele que abandonar mulher, filho, tudo, aqui na terra por causa do reino de Deus, que há de receber muito mais aqui ainda. Amém? Não é abandonar, vou ver nas costas, não é isso. É porque às vezes a pessoa tem um esposo ou uma esposa incrédula, né? O Senhor fala que ela é bem-aventurado, que às vezes você vai ter que virar as costas e colocar Deus em primeiro lugar mesmo. Entendeu? E Deus fala: se você tomar uma posição debaixo de uma direção do Espírito para a sua vida, você vai receber muito mais do que você vai ver seu marido, sua esposa, tudo convertido, por causa daquele posicionamento. Às vezes um posicionamento duro, rígido, que você tem que tomar diante de uma pessoa para colocar Deus em primeiro lugar. Porque aquele posicionamento que você está tomando ali naquele momento vai trazer benefício para aquela própria pessoa que está ali te afrontando. É para o próprio bem daquela pessoa. Então você há de receber muito mais aqui na terra ainda. Amém? E a Bíblia diz que ele se esvaziou, assumiu forma de servo, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente ao seu chamado, e foi obediente até a morte. Amém? E morte de cruz. E depois ele foi exaltado. Ele recebeu o nome, que até hoje, quando a gente fala para os demônios assim, em nome de Jesus, sai. Os demônios saem. Amém? Você fala para a doença, em nome de Jesus, deixa esse corpo. Agora! E a doença vai embora, por causa do nome dele, por causa disso aqui. Porque ele se esvaziou, ele assumiu forma de servo, foi reconhecido em figura humana, se humilhou, e se foi obediente até a morte de cruz, morreu, mas ressuscitou, porque ele é a vida. Amém? A morte não tem autoridade sobre a vida. Colossenses 2,9. Eu não estou fazendo nada aqui, eu só peguei um versículo, fui embaralhando dentro do outro, um versículo ligando ao outro, para que a Bíblia se explica. Se eu tentar explicar aqui, eu vou me enrolar. Mas Deus não precisa se explicar. A palavra dele
é Deus. Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Amém? Olha o que está escrito aqui. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Em Jesus está toda a plenitude de Deus. Amém? Nele, em Cristo Jesus. Efésios 1, 20. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazer assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir não só nesse século presente, mas também no vindouro. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e colocou ele para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu para a igreja. Jesus foi entregue para a igreja. Amém? Ele é seu, Jesus é seu. A igreja que é o seu corpo. E a igreja representa a plenitude. Jesus é a plenitude da divindade. Amém? Toda a plenitude da divindade habita em Cristo. E a igreja é a plenitude de Jesus. Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos a plenitude. Você é a expressão exata de Jesus. A Bia, limitada, malcriada, turrona, ela é a expressão de Jesus, cara. Ela é Jesus. Quando ela chega na casa de alguém com todos os defeitos da Bia, as pessoas olham para a Bia, não vê a Bia, vê Jesus na Bia. Os demônios olham para a Bia com todos os defeitos dela e os demônios não vê mais a Bia, mas vê Jesus, porque ela é a expressão de Jesus Cristo. Amém? Está para entender, filha? Com todos os nossos erros, filha, nós somos Jesus na terra. O Caio chega lá, a pessoa fala, olha aí, Caio. Caio é Jesus. Porque ele foi em nome de Jesus. E ele é a expressão exata de Jesus. Amém? Você pode ir muito mais além em Cristo Jesus, porque você representa Ele aqui na terra. Amém? Colossenses 2, novamente. a 15. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Vira, marcaram o seu batismo. Sepultado, ia lá na piscina. Sepultado juntamente com ele no batismo, não dá também. Sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Que o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo, mediante a fé no poder de Deus. Amém? O mesmo poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. É o poder que nos ressuscitou em Cristo Jesus. Amém? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Você foi perdoado. Amém? Daí ele foi perdoado. Mas pastor, eu pequei. Dei uma topada. Pim! Fui lá, falei aquele palavrão, pequei. Você já foi perdoado em Cristo Jesus. Já foi. Mas eu vou pecar. Você já foi. Amém? Esses dias a dona Tânia postou algo que uma pastora editou, colocou no Face, ela postou no Face. E essa pastora, ela falava que nós devemos ter fé no amor de Deus pela nossa vida. Tenha fé no amor de Deus pela sua vida. A gente tem fé para Deus dar dinheiro para a gente. A gente tem fé para pagar nossas contas, mas a gente não tem fé no amor de Deus para nossas vidas. Porque o amor de Deus para nossas vidas supera qualquer coisa. Amém? Qualquer erro. Boa noite, irmão.
Bíblia diz que Ele perdoou todos os nossos delitos, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança e que nos era prejudicial, e removeu toda a dívida que nós tínhamos, encravando sobre o seu próprio corpo, lá na cruz do Calvário. Amém? Quando o diabo vir te cobrar alguma coisa, quando o diabo vir te acusar de alguma coisa, você vai lembrar: o escrito de dívida que eu tinha com você já foi pago lá na cruz do Calvário pelo meu Senhor e Salvador. Amém? Você não tem mais dívida nenhuma com Ele. E a Bíblia diz: despojou os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Amém? Olha que aquele verbo lá do princípio causou. Quantas coisas o verbo causou. Quando o homem caiu, na verdade, Deus já tinha um antídoto para a salvação, para trazer o homem de volta para Ele. Amém? Hebreus 2, terminamos já. 6-8. Eu estava escutando esse louvor equibalo, né? Equibalo quer dizer... Equibalo era uma palavra que o Senhor usava para expulsar demônio. Ele falava equibalo. Equibalo significa saia sem direito a retorno, né? E equibalo quer dizer também quando o Senhor ele falava com seus discípulos, ensinando sobre a seara, que ele falava que aquele que põe a mão no arado e retrocede, minha alma não tem prazer nele. O Senhor falava equibalo, porque quando o Senhor ele nos faz o chamado, nós falamos: eis-nos aqui, nós precisamos seguir o nosso chamado e nunca mais olhar para trás. Amém? Então, quando o Senhor ele te envia sem direito a retorno. Por isso que no livro de Hebreus, a partir do versículo 36, que ele fala: tem de necessidade de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, você alcance a promessa, né? Aí ele vai falando: porque aquele que há de vir, virá e não tardará, mas o meu justo virá pela fé. E nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição da alma, mas nós somos o povo da fé. Amém? É o equibalo. O Senhor fala para mim e para você: equibalo. Daiane, equibalo. Mas você vai sabendo que você nunca mais vai voltar para onde você saiu. Amém? Amém. Quando Elias chamou Eliseu, o que Eliseu fez? Eliseu cuidava de arar as terras do seu pai. E eles pegavam aqueles búfalos, não tinha aqueles búfalos fortes, e amarravam o arado assim na boca do búfalo, e o búfalo ia arando a terra, porque o búfalo é muito forte. Aí Elias passou, jogou a capa para Eliseu. Eliseu olhou assim, pegou a capa de Elias e entendeu que ele estava chamando a ele para o seguir. E ele falou assim: Senhor, antes de eu ir contigo, deixa eu fazer um negócio. E Elias falou: então vai e faça. Sabe o que o Eliseu fez? Matou os búfalos. Por que ele matou os búfalos? Falou: eu acredito tanto no seu chamado sobre a minha vida, que eu estou matando os búfalos, para que eu nunca mais pense em retornar aquilo que eu era. Sabe o que eu estou fazendo? A fonte do sustento que eu tinha e que eu vivia muito bem, eu estou abrindo mão por causa do meu chamado. Isso é o equibalo. A gente canta equibalo, que lindo, chora. Mas aquele que o Senhor chama, cai o equibalo, você vai ter que abrir mão de tudo. Mas isso é uma loucura. Mente natural. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? E aqui em Hebreus 2, parei só para falar um pouco sobre o equibalo, para a gente ter noção. 2, 6. Não sei chorar. Não sei chorar. Será que vem escola vida? Não é o Mineirinho, Minério de Ferro, vai acompanhar também. Vai na mesma unção. Antes, está escrito assim, Hebreus 2, 6. Antes,
alguém em certo lugar deu pleno testemunho. Escuta só, falando, olha só. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou que é o filho do homem para que o visites? O escritor de Hebreus diz que alguém em algum lugar falou: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ou quem é o filho do homem para que seja visitado por Deus? Versículo 7, obrigado. Aí o escritor de Hebreus começa a explicar: fizeste o homem um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras da sua mão. As obras da mão de Deus ele entregou, constituiu. Vai, meu filho, vai em meu nome. E todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Amém? Então nós precisamos compreender quem nós somos em Cristo Jesus. Um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória, e todas as coisas foram sujeitas a nós. Amém? Aí lá no Salmo 8, vai mais profundo ainda. Isso que eu falo, a palavra de Deus se explica. A gente que complica a palavra de Deus. 8, 4 a 6. Que é o homem? Aí Davi falando: que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem para que o visite? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Olha só. O estudo de Hebreus fala que é um pouco menor do que os anjos, mas Davi vai mais profundo. Fizeste um pouco menor do que Deus, porque você é imagem e semelhança de Deus. Você não é mais semelhança dos anjos, você é imagem e semelhança de Deus. Fizeste o homem um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Amém? Quem eu sou? Você foi feito um pouquinho menor do que Deus, coroado de honra e de glória. O Senhor entregou o domínio das coisas a você e sujeitou todas as coisas da terra debaixo dos seus pés. Amém? Por isso que eu falo que nós precisamos saber, em primeiro lugar, quem é Deus. Por que eu preciso conhecer Deus? Porque senão você vai viver debaixo de jugo de religião, você vai viver debaixo de jugo de dogma de igreja, você vai viver debaixo de jugo de doutrina de igreja. Você precisa conhecer quem é o seu Senhor e quem é o seu Salvador. E em segundo lugar, você precisa entender e conhecer quem você se tornou depois da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Então, eu preciso saber quem é Deus e em segundo lugar, eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou um pobre, humilde, miserável pecador. Você. Porque a Bíblia não fala isso de mim. Vai lá, pega todas as cartas lá, Romanos, Coríntios, Gálatas. Eu te desafio. Romanos, aos santos da igreja de Roma. Coríntios, aos santos da igreja que estão em Coríntios. Efésios, aos santos da igreja. Paulo em carta nenhuma fala assim, aos pobres, miseráveis e pecadores, resgatados. Não fala nada disso. Então o que é isso, pastor? O homem criou isso, a gente carrega isso nas nossas costas. Jesus fala assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Porque eu vos aliviarei. Vinde e aprendei. Vocês precisam aprender sobre mim, quem eu sou e quem vocês são. Vocês precisam vir a mim, conhecer quem eu sou e o que eu fiz para vocês. Amém? Então ele se esvaziou. Aquele que criou o universo, ele se esvaziou. E até hoje ele habita aqui conosco. Porque ele fala assim: estarei convosco até a consumação dos séculos. Daiane,
enquanto existir sopro de vida dentro dos seus pulmões, eu estarei com você. E quando você fechar seus olhos, Daiane, eu vou estar com você ainda, lá do outro lado já. Amém? Você tem certeza da salvação? Eu tenho. Porque é por fé, não é por obra. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar os irmãos a ficarmos de pé. Pode ficar sentadinha. A turma do barulho. Isaac teve uma revelação ali agora. Amém? Esse meu amigo aí. Gosta desse meu amigo aí, cara. Já foi. Glória a Deus, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo esclarecimento que Tua palavra nos traz. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5, versículo 1. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Não vos submetais novamente ao jugo de escravidão. João 8, 31 e 32. Se permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Nós somos livres por causa da verdade. A Bíblia diz que a verdade era o verbo. A Bíblia diz que a verdade é a luz. Que a verdade é a luz que resplandece sobre as trevas. Obrigado, Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. Porque em Ti, nós fomos feitos homens e mulheres celestiais. Nós não somos desse mundo. Estamos nesse mundo de passagem. Como Ele é aquele que vem em nome do Senhor. Tua voz ecoar como o som de um trovão. Ungido de Deus e desceu entre nós, imagem daquele que o mundo criou.
estão assentados junto com Ele nas regiões celestiais. Glórias a Deus, Pai, glórias a Deus. Nos conduza para os nossos lares. Antes de nós terminarmos, quero orar pela vida da Dona Sônia. Quero orar pela vida da Ciane. Ciane, ela está internada. Tenho falado com a sua irmã, com a Selma, né, quase todos os dias. Selma está ali na perseverança também, orando pela vida da Ciane. Ciane, em nome de Jesus, você recebe essa cura no seu fígado, nas suas artérias, que esse trombo se desfaça nas suas veias, em nome de Jesus. Satanás, solta a vida dela, espírito da morte, solta em nome de Jesus. A Bíblia diz que o espírito de dívida foi cancelado em nome de Jesus. Você não tem mais dívida com o diabo, porque Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço pela sua vida lá na cruz do Calvário. Ciane recebe. Irmã Sônia recebe a cura. Eu profetizo sobre a vida da irmã Sônia as taxas sanguíneas, a sua glicose normalizada em nome de Jesus. Esse problema, essa dor de estômago ser sarada em nome de Jesus. Todos os irmãos que têm passado algum tipo de necessidade, você que está nos alcançando, escutando, que essa oração te alcance, que você viva um milagre em nome de Jesus. Pai, agora eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza para os nossos lares em segurança. Livra-nos de todo mal, Pai. Livra-nos de toda retaliação. Dá-nos uma semana de vitória. Pai, fala conosco no período dessa semana. Não nos deixe ser enganado. Satanás quer nos enganar, mas não nos deixe ser enganado. Não deixe, Senhor amado, que as vozes malignas venham se intrometer no meio das vozes do Senhor. Que venhamos reconhecer qual Espírito tem falado conosco. Em nome de Jesus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, e o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Como em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. No fogo. Como em seus olhos fez eu me apaixonar. E queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai se apagar. Nos
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus vos conduz em paz, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Jesus te abençoe.